Hoje nós vamos falar como lidar com divergências de medidas na área do seu imóvel. Eu acho que nada melhor para falar sobre esse assunto é um desenho. Então vamos lá. Essa aqui é uma ilustração do que seria uma planta urbana, o que seria uma planta de uma quadra de um município, de uma prefeitura. Então aqui a gente está falando de uma quadra. Vamos supor que eu tenha ruas laterais, frontal e na parte dos fundos também dessa quadra. E tem uma rua no meio que faria ligação entre os terrenos. Essas numerações de 1 a 17 são os lotes. Então a partir dessa planta a gente consegue ver mais ou menos no formato geométrico qual seria o formato de cada lote. Só que quando a gente faz a compra do imóvel, a gente não consegue ver esse formato aqui. A gente vê o terreno na prática e pega o registro e a escritura que nos dão uma metragem do imóvel. Só quando a gente concretiza a venda e toma posse do imóvel, vai de fato construir nesse terreno, é que a gente consegue visualizar melhor o formato geométrico desse imóvel. Então vamos supor, aqui eu teria um lote padrão, com uma medição talvez de 360, aqui eu já teria um lote com fundo um pouco menor, com uma diagonal aqui, que talvez seria um lote de 300 metros, aqui eu já teria um lote maior, porque ele teria um bico, aqui eu já teria um lote em triângulo, aqui eu teria um lote dividido, e aqui eu poderia até ter um lote desmembrado. Mas qual que é a diferença? O que isso tudo tem a ver com retificação de área? Sim, o que isso tem a ver com retificação de área? Pode ser que na prática, na medição, por exemplo, esse lote aqui, no registro, pode ter um terreno padrão, porque na época do desmembramento do que aqui provavelmente seria uma fazenda, foi realizado, eles dividiram em lotes padrões de 360, ou de 400, ou de 380. Mas na prática, o topógrafo dividiu de maneira incorreta. Então aqui eu posso ter um lote maior, por causa desse fundo aqui, do que ele consta na realidade do registro. Então eu, lá no lote, já com posse do imóvel, verificando isso aqui, eu consigo fazer uma nova topografia dessa área aqui e agregar essa diferença aqui no meu imóvel. Isso é feito através da retificação de área.